Arquiteto, algumas vezes vocês perguntam a respeito da altura que aquela viga ficou. Por que a viga ficou com aquela altura? Então eu vou trazer aqui nesse vídeo algumas informações sobre vigas. Por que ela precisa existir? Quais são os casos onde eu não preciso ter viga? Existem lajes que podem não ter viga, ou toda laje tem que ter viga? Então eu vou trazer aqui. Mas a primeira informação que eu queria mostrar para você é a seguinte: é a respeito da importância dela. Então eu vou pegar aqui um papelzinho qualquer. E aqui a gente vai simular um comportamento de uma laje, tá bom? Então observe aqui, como seria uma laje sem a viga. Eu tenho uma laje com pouca espessura, tá vendo como ela fica molinha? Essa é a nossa laje sem viga. Então agora eu vou dobrar essa folha no bordinho e vocês vão entender a diferença que uma viga faz numa laje. Por que a gente usa as vigas? Porque existem lajes sem viga, certo? Essas lajes sem viga, elas têm uma espessura grande. Você vai entender aqui o porquê. Pronto, então eu dobrei aqui. Esse bordo dobrado é como se fosse a viga. Olha a diferença aqui. Entendeu? Então aqui é com viga. Olha só como essa laje fica, mesmo ela tendo uma espessura tão fininha, tá vendo que ela deforma pouco? E aqui uma laje sem viga, ela deforma muito. Então, para ela não deformar sem viga, o que é que a gente faz? A gente aumenta a espessura, tem que aumentar muito a rigidez. Então aí você toma partido de laje nervurada, que é essa daí. A gente usa a laje nervurada porque você vai colocar ela com uma espessura grande. Ela ficando com uma grande espessura gastaria muito concreto, então a laje nervurada ela tem aquela cumbuca, justamente porque aquele vazio não importa, certo? Pronto. Então você entendeu o porquê, o porquê da necessidade das vigas, elas são super importantes. Inclusive em piso armado, é muito importante no piso armado que você feche o bordo com a viga. Um radier é muito importante numa laje radier, a fundação. Então seria mais ou menos esse o comportamento dele, né, sobre o solo, que é uma base elástica, e seria esse o comportamento dele com a viga, muito mais rígido, né, muito menos deformável, vamos usar a palavra certa, ok? Ainda a respeito de viga, como é que você vai fazer um pré-dimensionamento? No seu projeto você considere 1/10 do vão. Então se você tem um vão de 4 metros, considere 40 centímetros. Se você tem um vão de 8 metros, considere 80 centímetros. Essa é uma continha básica de um pré-dimensionamento para você adotar no seu projeto. Então, você não pode, tipo assim, não, a sala do cliente vai ter 5 por 7. Não, a garagem do cliente vai ter 5 por 7. E eu vou botar uma viga de 30 aqui. Quando eu digo a altura da viga, a altura da laje faz parte dela. Vou mandar uma imagem agora. Pronto. Então, a altura da laje faz parte da altura da viga, ok? Quando eu falo 30, é 30, incluindo a laje. Pronto, então você não vai pegar num vão de 7 por 5 e vai colocar uma viga de 30 centímetros. Mas eu já vi, é possível. Se é possível até sem viga, por que não seria possível? Aí você vai começar a tomar partido de laje nervurada, que a depender da região é bem mais caro. Ou você vai começar a utilizar a protensão, que a depender da região é uma solução também bem mais cara. Uma curiosidade sobre viga: toda vez que a viga chega no apoio, esse apoio tem que ser um pilar? Não, ela não tem que ser um pilar. Ela pode chegar em outra viga. Mas o que vai acontecer se ela chegar em outra viga? Não é proibido, tá, gente? É super normal. Mas vai acontecer isso aqui, ó. Então eu tenho essa viga chegando na de cá. Então eu tenho aqui, ó, uma torção. Uma viga vai torcer a outra viga. É isso que vai acontecer. Vai ter um pouquinho mais de armadura, mas não tem problema nenhum. O mundo perfeito é um mundo onde a viga chega no pilar, no centro do pilar. Mas infelizmente esse mundo não existe. Mas tudo bem, a gente sobrevive, né? Uma viga chegando na outra viga. E uma pergunta que me fizeram uma vez. Uma arquiteta estava reformando uma cobertura
e a marcenaria chegou com os armários e tinha o dente da viga. Então, ela perguntou para mim assim, posso demolir esse dente aqui que está me atrapalhando a minha marcenaria? Não, não pode de jeito nenhum, você não pode tirar o cobrimento da viga. Você não pode tirar o ferro, nem o inferior, nem o superior. Mas, infelizmente, nesse caso, o pedreiro ele quebrou o pedaço da viga e ainda cortou a armadura longitudinal. E não me pergunte como foi que aquilo não caiu. Mas eu acho que fizeram alguma recomposição. Mas não pode, ok? Não pode quebrar pedaços de viga. Para você diminuir uma altura de viga, a gente precisaria fazer algum tipo de compensação. Né? Mas aí o pessoal cai mais nessa situação em casos de reforma. Agora, existem situações onde já é recomendado que você não tenha viga. Vou dar um exemplo. Quando você tem uma parede no sanitário e você sabe que a prumada de instalações vai descer nessa parede, então não é recomendado nesse caso que você bote uma viga bem naquela parede onde vai descer a prumada, porque, conforme a gente já falou em outro vídeo, você não vai furar a viga de cima para baixo. E por que a gente não vai furar a viga de cima para baixo? Porque no caso de uma necessidade de manutenção, você não vai poder quebrar a viga para poder acessar aquela tubulação e consertar ela, tá certo? Então a gente faz o quê? O furo na laje. A laje é uma placa, então você vai fazer um furo nela e não vai ter nenhum impacto. Agora, numa viga, você pode rachar essa viga, você não vai ter condição de fazer manutenção, então a gente não bota tubulação hidráulica em viga, apenas se a viga estiver na vertical. Que coisa boba! A viga vai estar assim, né? Eu digo no sentido longitudinal, você fura ela aqui, nessa outra direção. Aí você pode furar a viga e mesmo assim não é qualquer furo, tá bom? O furo ele tem a melhor posição. Então você vai consultar o seu calculista e ele vai lhe dizer qual é a melhor posição para que o furo aconteça nesta direção, tá bom? Na horizontal, como dizia o Anê, na vertical, jamais. E a tubulação elétrica, ela pode passar pela viga? Olha, quando é bem fininha, pode. Você consulta seu calculista, porque depende muito da seção da sua viga. Uma viga de 12, por exemplo, eu não recomendo, tá certo? Porque você acaba com a seção de concreto. Aí lá vai um monte de tubulação, um monte de eletroduto passando dentro de uma viga, você vai fragilizar a peça. Na hora que ela sofreu o esforço, ela pode romper, porque ela não tinha concreto para poder resistir ao esforço. Então, para evitar essa situação, o que é que se faz? Você toma partido do arquiteto dos shafts. Vamos evitar furar as peças estruturais. É como furar o osso. A estrutura é o esqueleto. Então, é como furar um osso. Vamos evitar furar os ossos. A estrutura sofre. Tá certo? E quando você precisa aumentar um vão e tinha um pilar e você quer tirar esse pilar, arquiteto, a gente vai abordar isso melhor num vídeo a respeito de reforço estrutural. Mas eu vou falar logo uma coisa, é possível? É possível sim, mas aí a gente precisa reforçar essa viga para que ela vença o vão sem aquele apoio. Então você pode fazer isso utilizando um perfil metálico, aumentando a seção da viga de concreto. Então, tem várias formas de você executar o reforço. Uma coisa importante também para você saber é a respeito de vigas em balanço. A viga em balanço, o ideal é o que ela saca para fora, ela saque 2,5 vezes para dentro. É uma regrinha que eu uso, tá bom? Eu falo isso muito em relação à alvenaria estrutural, para você ter cuidado na elaboração do projeto, aonde o proprietário vai utilizar a alvenaria estrutural, não pode esquecer que ela não pode balançar apenas da ponta para frente, ela precisa entrar na alvenaria estrutural, tá bom? Em relação a pilar, sim, ela pode balançar a partir do pilar, fica uma super armadura, mas é possível fazer sim. A respeito de viga invertida, o que é uma viga invertida? É uma viga que ela não tá, o topo dela não tá zerado com o topo da laje, ela fica para cima em relação à laje. Muda alguma coisa? Não, não muda nada. Então, você pode geralmente assim, platibanda, utilizar a viga. Uma dica que eu deixo aqui nos projetos de arquitetura
é que às vezes o pessoal bota umas esquadrias na casa e a esquadria ela não chega na altura da viga. Então, o que é que vai acontecer? E aí faz uma esquadria enorme. O que é que vai acontecer? Vou precisar fazer uma viga para ficar em cima da porta. Então, o que é que eu faço logo? Eu cresço a minha viga mesmo do pavimento para poder chegar no topo da porta. Então, é bom pensar nessas coisas em relação ao vão da porta, em relação à altura que a viga ficou, porque você vai precisar vencer o vão em cima da porta. Se a porta for uma portinha estreita, não. Mas grandes portas, ela precisa de uma estrutura em cima dela. Então, o ideal é que a gente use uma única viga e isso já esteja previsto no projeto de arquitetura. A respeito de viga baldrame, o que é uma viga baldrame? É aquela viga que está em contato com o solo, que é a viga do térreo, aquela é a viga baldrame. Ela tem alguma diferença de cálculo em relação à viga dos outros pavimentos? Nenhuma diferença. Calculada da mesma forma, mas ela tem esse nome por ser aquela viga do pavimento térreo ou do pavimento subsolo, a depender do projeto. As outras vigas, elas são chamadas pelo nome normal. Viga do primeiro pavimento, viga de cobertura, viga do reservatório, então não tem diferença. Qual é o efeito que a viga causa no pilar? Então, enquanto a viga é uma sofredora, vou aqui simular uma viga aqui. Ela é uma sofredora. Ela sofre flexão, coitada. Comprime as fibras de cima, traciona as fibras de baixo, é uma dor, né? E aqui em cima, na cabeça do pilar, existe a flexocompressão. Então, às vezes, uma casa é térrea, mas ela tem grandes pilares rígidos, robustos. Por quê? Porque a viga está exercendo muito esforço nele. Tem um vão grande. Então, ela tá aqui, ó, exercendo um grande esforço no pilar. E daí o pilar não pode ser aquele pilar esbeltinho. Por quê? Porque ele não vai resistir a esse esforço que a viga está causando nele. Então, não é só uma questão de compressão que determina a seção do pilar. Tá certo? E nessa régua aqui também eu tenho um exemplo bem legal a respeito de, por que a viga é 20 por 40 e não 40 por 20, né? Por que ela tem só 20 de espessura, 20 de base e 40 de altura? Se eu inverter, não dá a mesma coisa? Eu vou dar esse exemplo aqui com essa régua, ó. Tá vendo que ela é bem fininha nessa direção e larga na outra, né? Vamos dizer que ela fosse 40 por 20. E aqui ela é 20 por 40. Então aqui eu não deformo. E aqui eu deformo. Mas existe um tipo de viga também chamado viga faixa. O que ela faz? Ela é assim. Então é lógico que ela vai deformar mais. A viga faixa é como se fosse um tipo de reforço dentro da laje. A pessoa não pode ter as vigas ali, então ele coloca algumas vigas faixas para que elas enrijeçam a laje não se desloque tanto, não deforme tanto. Uma curiosidade, você pode ter uma laje de concreto sobre uma viga metálica? O que você acha? Elas são conectadas através de uma peça chamada conector. Tá aí o desenho. Pronto, então é possível. Agora, a depender da região, você tem, né, proximidade com o mar, então não recomendo usar a viga metálica, tá bom? Porque a viga de concreto, ela tem justamente aquela espessura e ela protege o aço. O cobrimento é aquele cobrimento todo, porque justamente ele protege o aço da viga. Se na sua região você não tem esse problema, pode tomar partido de toda uma estrutura metálica. Mas se você tem proximidade com o mar, não recomendo não. É melhor utilizar a estrutura de concreto armado. Aí eu vou dar um exemplo aqui do escritório mesmo. Tô olhando aqui para a laje, é uma laje nervurada. Aqui tem uma parte dela que é aparente, vou mostrar para vocês verem. Opa, tá vendo? Laje nervurada. Laje nervurada. Essa é a laje nervurada. Ela só tem viga no bordo. Aqui no prédio é um pavimento inteiro, sem vigas no meio do caminho. E isso deixou o proprietário do prédio mais livre para poder fazer a divisão das salas. Então, sem vigas e sem interferência com as instalações. Eu não sei se você observou, tem as instalações de incêndio
Então você não tem aquele problema da interferência. Agora, sobre vigas metálicas, onde eu vejo muito, mezaninos de shopping, por exemplo, a gente projeta muito mezanino. Você tem uma quantidade enorme de instalações passando dentro de uma loja de alimentação mesmo, meu Deus. O que ocorre? O ideal é que não se fure, mas é possível também. Agora, não para passar um duto, né? Que às vezes tem uma altura maior do que a própria viga, mas tipo, para passar uma tubulação de SPK, tem um tipo de reforço que se faz, assim como na viga de concreto, se você quer fazer um furo, existe um tipo de reforço que se faz. É possível, depois da viga pronta, a gente fazer o furo, porque a gente falou a respeito de fazer um furo enquanto você ainda está projetando, que você compatibiliza os projetos, mas e depois? É possível você fazer um furo? É possível. Você vai consultar o calculista ou um calculista, ele vai determinar a melhor posição do furo na viga. Vou falar aqui, mas tem que consultar o calculista. Geralmente a 1/3 do vão, você pode colocar um furo com tranquilidade. E aí você vai, claro, importantíssimo, você precisa saber se essa viga tem proteção ou não, porque senão você não pode furar de jeito nenhum, tá certo? A mesma coisa a laje, tá? A laje você precisa saber se ela é protegida ou não, não vai sair cortando os cabos de proteção. Por favor, se o executor, né, com o know-how em reforço de estrutura, ele vem com uma perfuratriz, vai furar naquele lugar determinado pelo calculista, com maior cuidado, e se for necessário a recomposição, faz a recomposição com argamassa polimérica. Uma vez eu trabalhei numa recomposição, porque uma empresa de ar-condicionado chegou num apartamento arrebentando tudo, arrebentou vários pedaços da viga de maneira indiscriminada. Então, eu fui lá para orientar a respeito da recomposição daquela viga e orientando a respeito de onde seria o furo correto e da forma de fazer esse furo, que foi um furo feito com perfuratriz. Não é nada demais. Bem, eu espero ter ajudado com bastante conteúdo sobre viga. Se ficou alguma dúvida, você pode escrever.